Certo. Começou a gravar aí, pronto, a gente vai iniciar. É, como ele falou, né? Depende do computador de vocês, às vezes, né? Porque eu estou usando um microfone aqui, certo? Justamente para melhorar a qualidade da gravação. Certo? Deixar ele até mais próximo possível. Quem tiver um fone, preferencialmente, melhora a qualidade do áudio. Se você colocar um fone aí no celular ou no computador, se você tiver um fone, fica melhor de ouvir, né? Vai ouvir com uma qualidade melhor. Tanto é que na gravação, se você for ver as gravações, o áudio saiu normal, então não, talvez seja algum problema assim. Então você tenta ver aí no seu celular, no seu computador, se é isso, tá bom? Eu tento melhorar aqui, ó. Coloquei o microfone o mais alto possível, controlei bem o volume aqui no computador, mas eu acredito que como uma boa parte está ouvindo bem, aqueles que não estão ouvindo é por algum problema no seu aparelho aí, viu? Certo. Às vezes também é a internet, né? Às vezes a internet fica ruim e tal. E eu sempre aviso também. Caso minha internet fique ruim, caia, qualquer coisa, a gente se comunica aqui no grupo do WhatsApp e eu reconecto e entro novamente na sala se precisar, tá? Às vezes acontece essas coisas de tecnologia, quando depende da internet, às vezes fica aí a depender da qualidade da internet, tá certo? Bem, é isso. Falando, antes de começar a aula propriamente dita, deixa eu falar algumas coisas, algumas observações. Primeiro, eu queria me desculpar pela questão do atraso no cronograma, né? Porque a gente fez um encontro no outro final de semana, no dia 5. Aí eu fiquei durante a semana fazer as postagens, né, das aulas e fiquei devendo um cronograma. Aí durante a semana do dia 7 até o dia 11, que acabou se estendendo até o dia 14, houve um concurso aqui da URCA, né, na Universidade Regional aqui no Juazeiro, Juazeiro não, no Crato, e eu estava participando, né, nesse concurso, e por esse motivo eu tinha que ficar a maior parte do tempo lá, né, no Crato. Com isso, eu não estava à disposição para estar focado nas atividades para atualizar dentro do prazo que eu tinha prometido. Eu acabei atrasando um pouco as postagens, tanto das aulas que eu gravei, né? Eu até mandei um recado no grupo, né? Eu mandei um recado para os alunos no grupo, nesse grupo aqui, dizendo que devido a eu estar participando da banca, eu ia atrasar e depois eu iria atualizar até o final de semana. Aí, conforme eu falei, né, no último final de semana, no último sábado, eu atualizei as gravações. Eu pus lá as gravações das 6 aulas, certo? Para quem perdeu o encontro passado, eu prometi deixar as aulas abertas no YouTube por uma questão de praticidade, né? Porque você poderia mandar o link via um Google Sala de Aula, o link das aulas para você baixar ou assistir via qualquer uma outra ferramenta, mas eu achei melhor no YouTube por questões de que fica mais livre, fica mais fácil de acessar. No celular você entra, você já vai lá e assiste diretamente. Fica mais fácil você ver em qualquer local, no computador, televisão, ou celular, tanto faz. Você acessa de uma maneira um pouco mais prática. Então eu prometi fazer isso e vou fazer, né? Todas as aulas eu vou deixar lá, certo? Aí acontece que eu não atualizei dentro do prazo que eu prometi devido a esse concurso. Estou apenas justificando isso para vocês. E o atraso do cronograma também, acabei atrasando. Então, aquelas pessoas que se sentiram um pouco prejudicadas ou atrasou, então peço desculpa e não vai acontecer mais, né? Então, eu vou deixar agora essas aulas que vão ser gravadas nesse final de semana. Então, logo comece a próxima semana, na segunda, entre segunda e quarta, vão ter atualizado, vão ser atualizadas. Só lembrando que esse processo demora um pouco, não é assim, terminando a aula, amanhã já vai estar lá. Não é assim. A gente usa um e-mail que não é o meu e-mail, né? Não é o meu e-mail pessoal, é um e-mail fornecido da universidade. Com isso daí, a gente não tem como ter um controle, às vezes, da conta, que é usado por várias pessoas. Aí eu preciso, por exemplo, se gravar, eu preciso baixar a aula,
né? Às vezes, dependendo do tamanho da aula, a gente precisa cortar, editar, colocar no YouTube, e isso às vezes demora. Então, às vezes não tem como a gente fazer isso de uma maneira tão imediata, né? Mas vai ser colocado dentro de um prazo que é mais do que o suficiente para vocês assistirem, certo? Aí também em relação aos cronogramas de atividades, também eu já mandei, né? Esse que eu mandei essa semana, eu postei tanto no WhatsApp, quanto lá no grupo que a gente criou lá no Google Sala de Aula. Lá a gente vai usar mais para frente, eu vou dizer aqui depois, como é que a gente vai usar. Eu vou usar para receber alguma coisa de vocês, alguma atividade, alguma coisa que eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou avisar e lá vai ficar aberto. Aí você vai lá no Google Sala de Aula, posta a atividade ou resolve lá e eu recebo. Quando você posta lá, eu recebo essa postagem e posso fazer uma avaliação, certo? Para quem perguntou sobre a avaliação final, como é que vai ser a avaliação da disciplina, só adiantando que isso daí é uma coisa que a gente ainda está pensando. Eu e o outro professor, o Ricardo, nós estamos conversando para saber como é que a gente faz, devido à questão de que alguns polos não têm ainda o monitor presencial, né? Embora a gente pode aplicar uma atividade através da pessoa que coordena no local. Então há essa possibilidade. Enfim, muito provavelmente a gente vai fazer isso só no último encontro, tá? Uma atividade no último encontro que seja de maneira presencial, no caso vocês fariam, e enviariam para a gente através desse coordenador, essa pessoa local. Mas isso daí é uma coisa que eu tenho que confirmar primeiro com coordenação, né? Coordenação. Aí tanto eu quanto o outro professor, né, o Ricardo, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo estilo, tá certo? É isso. Em relação às atividades com os monitores, né, eu passei para os monitores algumas questões que eu pedi que eles resolvessem com vocês. Então, assim como o professor Ricardo fez, no encontro do sábado à tarde, o monitor fará algumas questões. A princípio, eu deixo os monitores livres para escolher aquelas questões. Eu marco assim diversas questões, certo? Peço para eles fazerem algumas. Claro, algumas seriam, eu sugiro, ó, eu recomendo fazer essas. E outras eu deixo eles livres para escolher. Passei uma lista também digitada, para ele escolher alguma daquelas questões e trabalhar. E algumas dessas listas eu mesmo farei aqui. Alguns desses exercícios eu mesmo farei com vocês também. Tá certo? É isso aí. Tem alguém com a mão levantada? Quer falar? Ou foi por engano? Natália Gonçalves. Tá com a mão levantada? Às vezes o aluno levanta a mão sem querer. Às vezes toca aqui na mão e ela acaba levantando. Você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Foi sem querer. Tudo bem. Pois é isso. Então, assim, vamos só falar aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pera aí. Pronto, vamos só fazer aqui uma breve fala, né, uma breve observação sobre a aula anterior, certo? Eu vou voltar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí o livro, né? O livro que a gente está adotando é esse. É o livro que eu postei lá no Google Sala de Aula, postei aqui no grupo do WhatsApp. Então, é o livro que a gente vai estar usando até o final, certo? Nesse livro, ele tem todo o conteúdo que a gente precisa, e tem até mais, na verdade. Ele tem mais do conteúdo que a gente vai ver, né? Porque a ementa da disciplina, ela vai ver a parte de funções, funções quadráticas, funções afins, e esse livro aí ele tem mais do que isso. Então, a gente vai ver a parte que faz parte da nossa ementa, certo? Então, é isso. Então, na primeira aula, a gente viu a parte de lógica e a parte de conjuntos. Então, nós vimos basicamente o que está nesse começo do livro. Se você olhar aqui no livro, né, a gente fez essas noções de lógicas,
o que é que tem dentro dessas noções de lógicas? As coisas que são relativamente mais usadas. A gente entendeu o que era uma proposição, a gente usa a notação P para dizer que uma coisa se deu uma proposição. Uma proposição pode ser qualquer frase. Ela não precisa ser verdadeira ou falsa, é só uma frase. Então você está colocando lá uma proposição. Coloquei aqui P, aí digo aqui qualquer coisa a respeito dessa proposição. O céu é azul. Isso é uma proposição, certo? Uma proposição matemática é uma proposição onde você escreve uma equação, uma fórmula, alguma coisa que envolve a matemática. Por exemplo, se eu disser que 2 é um número par, isso é uma proposição. Aí o que é que acontece? Para as proposições, a gente viu o que é o valor lógico, né? A gente analisou o que é o valor lógico. O valor lógico é você pegar a proposição e ver se ela é verdadeira ou ver se essa proposição é falsa. As proposições podem ser verdadeiras e falsas. Aí a gente viu algumas coisas, por exemplo, a questão da negação, né? Se você tem uma proposição P, a negativa dele é o contrário. Então, se a proposição P ela tem um valor verdadeiro, a não P, a negativa dele é falso. Então, essa coisa de construir uma tabela chamada de VOF, né, colocar VOF, a gente viu na parte de tabela verdade. Ou seja, uma tabela que a gente faz para entender como é que funcionam essas proposições. Por exemplo, o que é uma proposição P implicar em quê? Se a condição P é verdadeira, se ela for verdadeira, se ela, a partir dela, você consegue mostrar que a Q é verdadeira. Exemplo, se x é maior que 1, então x é maior que 0. Isso é verdade, né? Porque se o x é maior que 1, evidentemente, um número que é maior que 1 implica que ele é maior do que 0. Então, a gente viu coisas desse tipo nas proposições, certo? Nosso intuito aqui não é refazer as outras aulas. Então, para isso, eu recomendo vocês irem lá no link que eu mandei. Vou mandar no final da aula novamente, ou daqui a pouco. Posso mandar novamente o link lá do canal do YouTube, onde eu estou colocando as páginas, os vídeos. Em relação a esses vídeos, o meu comentário é que, assim, eu percebi que eu acho que talvez alguns alunos ou não ou estão assistindo ainda de forma devagar, ou então nem assistiram os vídeos, porque a gente vê pelo número de visualizações e pela quantidade de alunos que deveriam estar presentes no encontro, né? Na lista que a gente tem, existe em torno de 120 alunos. Na aula aqui agora tem 52. 51, 52, 51. Sem contar que pode ter algum monitor ainda, né? Então, tutor. Então, ainda diminui mais ainda essa quantidade de alunos. Então, se tem menos de 50 alunos aqui e 120 lá inscritos, então tem muita gente que não está aqui. Muita gente mesmo. Essas pessoas, eu não sei se elas vão assistir o vídeo, né? Se na aula passada uma boa quantidade de pessoas faltou, essa quantidade foi até uma quantidade razoável, essas pessoas deveriam assistir essas aulas para tentar se inteirar do conteúdo, né? Porque senão chega o encontro de hoje, tá tendo um encontro hoje, e você ainda nem sequer assistiu às aulas do outro encontro. Isso não é nem um pouco bom, porque vai comprometer a sua qualidade do aprendizado. Porque você vai ter momentos que eu vou estar falando aqui, e eu vou estar falando de alguma coisa que eu usei na aula passada, e você não vai saber, não vai lembrar. Aí eu não vou poder voltar tanto. Eu posso voltar e comentar um pouco, ó, isso aqui, isso assim. Mas se eu voltar demais, acaba atrasando, certo? Então, essas observações eu faço para o bem de vocês, né? Para que vocês possam acompanhar a disciplina da melhor forma possível, tá? Então a gente viu nessa sessão aí as proposições, a gente viu que eram os conectivos, né? O conectivo e, o conectivo ou, né? A gente usa o e, essa simbologia aqui, usa esse aqui para a simbologia do ou, que é tipo
esse sinalzinho aqui, ó, aqui é o i, certo? Então, duas coisas que acontecem em comum, a gente usa o i. Quando é uma ou outra, a gente usa o ou. Né? Aí a gente viu que a lógica, ela acaba, de alguma forma, impactando ou influenciando quando a gente vai para a parte de conjuntos. E quando a gente vai para a parte de conjuntos, a gente estudou algumas coisas que utilizam ideias semelhantes. Por exemplo, a definição de conjuntos, quando a gente vai pegar conjuntos que têm interseção. A gente viu dois conceitos importantes, que é a união de conjuntos, que é a reunião, né? Você tem um conjunto A e um conjunto B, você uniu os dois. Então, a união B é você pegar dois conjuntos e juntar os elementos de um com o do outro. Então, um elemento está na união, quer dizer que ele está no A ou está no B. Aí alguém pode perguntar, e o X pode estar no 2? Pode. O X pode estar nos dois. Por quê? Porque a interseção de A e B faz parte da união. É como se você pensar assim. Pensa que A é uma casa, né? E B é uma outra casa. Quando você une as duas casas, você tem uma casa só. No seguinte sentido. É uma grande casa dividida em duas partes. Alguém está pedindo para dar um zoom na imagem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ficar dando zoom e voltando, porque para passar a página ele tem que voltar. Só... Então, assim, você juntou as duas casas. Se você juntou essas duas casas, aí você pensa assim: ah, eu tenho aqui objetos que estão nos dois, mas de repente pode ter objetos em comum, tanto numa casa quanto na outra, coisas que faz parte tanto de uma quanto na outra. Por exemplo, se eu fizer uma casa onde o quintal, é uma parte em comum para as duas casas. Tem gente com a mão levantada. Eu não sei se é sem querer ou se foi querendo sem querer. Então, Foi querendo mesmo, professor. diga. É porque eu fiquei com uma dúvida nesse assunto aí, desse final aí, eu parei nesse assunto, no final. Sei. É, é um assunto bem simples. É porque no começo do assunto de lógica, temos o E e o OU, né? Sim. Aí esse U é o mesmo sentido daquele ou não? Pronto. Deixa eu explicar. Quando a gente põe o conectivo ou, tá lá na lógica, você coloca P ou Q. Então você está analisando duas sentenças. Se é verdadeira a P ou a Q. Se uma das duas, uma ou outra, é verdadeira. Você está analisando isso. No caso dos conjuntos, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Quando você coloca A união B, aí você está querendo saber se um objeto, um elemento, está nessa união. O que é que você Professor, vai não estou fazer? conseguindo ouvir. Eu acho que o problema está no seu aparelho. Quem é que falou? Quem é que falou? Foi a Sandra que falou. Eu acho que ela está com algum problema no aparelho, porque assim, vocês estão me ouvindo, né? Eu estou Dá para falando de um ouvir bom um tempo pouquinho. Dá e as para ouvir um pessoas estão me pouquinho. ouvindo. Então, certamente quem não está ouvindo está com algum problema, né? Quem não está ouvindo deve estar com algum problema. Então, verifique seu aparelho. Assim, até no vídeo eu percebi que tem horas que fica um pouco mais baixo, mas mesmo assim dá para ouvir, só fica um pouco mais baixo. Tem hora que fica mais alto. Certo, certo. Talvez seja problema da internet, eu não sei, mas eu creio que tá saindo som assim, o suficiente para ouvir, né? Se a qualidade não estiver tão boa, mas eu acho que ainda dá para ouvir. Não dá assim. Dá assim. Sim, aí terminando aqui a sua dúvida. A ideia é mais ou menos a mesma, só que aqui é no contexto de conjunto, que quer dizer o seguinte: um objeto está numa união dessas,
significa que ele pertence a um ou ele pertence ao outro. Ou seja, é só para analisar que a relação de um objeto com um conjunto é essa, de pertencer. Certo? Ele pertence a um ou o outro. Claro, quando a gente põe esse ou, dá também a possibilidade dele participar dos dois, não tem nenhum problema. Porque se ele está nos dois, ele continua pertencendo a um ou o outro. Melhor ainda que ele está nos dois. A questão é quando ele não está em nenhum dos dois, aí ele não pertence à união, não pertence nem ao A nem pertence ao B, certo? Certo. E aquele U do universo também não tem nada a ver com esse U, não, né? Ele pode ser usado, mas é de outra forma. Aquele conjunto universo, o que a gente usa, é só para dizer que a gente está com um conjunto maior, e dentro dele nós estamos pegando outros conjuntos menores. Aí esses conjuntos que a gente está considerando aqui, A e B, são conjuntos que fazem parte de um conjunto maior. Por exemplo, eu poderia pegar o conjunto universo como sendo o conjunto dos números reais. Aí eu pego o A, o conjunto dos números inteiros, e pego o B, o conjunto dos números naturais. Esse conjunto e esse, todos os dois fazem parte desse maior. Certo? Então, o conjunto universo é como se fosse o conjunto que vai conter todos os elementos que você vai estar usando. Tá? Ok. Pronto, é isso. Aí, continuando, né, nessa nossa aula, a gente viu essas relações aí de união, vimos de interseção. Interseção, ela, sempre que você vê união, você passa para a interseção. Sempre que você vê um, você vê o outro. A interseção, o nome quer dizer que está em comum, está nos dois. A interseção é um objeto que está em um e no outro. Exemplo, se a gente olhar para esse primeiro desenho aqui, a interseção é esse pedaço aqui. Por quê? Esse pedaço que eu pintei aqui de azul, ele faz parte tanto do diagrama do A quanto do diagrama do B. Aí se você olhar para cá, quem é a interseção de A e B? Quem é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Uau! Todo o que eu vou pintar aqui, ele faz parte tanto de A quanto de B. Ou seja, a interseção é o próprio A. Certo? Aqui A, interseção B, está o próprio A. E aqui dá esse pedacinho aqui, menor. E esse de baixo, o que é que acontece? Esse de baixo não tem interseção. Quando você fizer a interseção, dá vazio. Por quê? Não existe nenhum objeto em comum. Você está vendo alguma parte desse conjunto que corta nesse? Não. Não tem nenhuma parte desse conjunto A que esteja no B. Não tem. Eles não têm interseção. Aí, nesse caso, é vazio. Certo? Aí você pode praticar isso com alguns exemplos. Eu recomendo alguns exercícios, né? Amanhã, quando vocês forem resolver alguns com os monitores, eles vão fazer alguns. Aí, o ideal é que vocês fiquem atentos às soluções, por exemplo, que nem esse daqui, ó, o A22. Ele dá exemplos concretos. Ó, ele dá o conjunto A e o conjunto B. Aí, quem é a união de A e B? Aí você vai montar lá. Você vai colocar a união B. Aí você vai montar o conjunto. Ah, a união B é tudo que está em A e B. Então, eu vou colocar A, B, C e D. Alguém pode perguntar, olha, tem um C aqui e tem um C aqui. Eu coloco as duas vezes? Não, não coloca duas vezes, porque é o mesmo elemento. Ele está aqui, mas é o mesmo elemento. Então, a união é só juntar o que tem em um e o que tem em outro. Então, você pega o A, o B, o C e o D. A interseção dos dois, a interseção B, seria quem? Seria você olhar aquele que está em comum. Pronto, se você olhar o que tem em comum um em A e o que tem em B, é justamente o C. O C é o elemento que está em comum aos dois. Aí você vai formando os conjuntos que ele pede. Depois ele pede que você junte o A com o C, ele dá o conjunto C também. Junte o A com o C, o B com o C. Aí depois ele pede para você juntar todos, ó, o A, o B e o C. Certo? Então são tipos de exercícios que vocês têm que fazer. E se você não fizer, você não pratica, e sem praticar não aprende. Tá bom? Pois é, então a gente viu isso. Essa aula o senhor vai encerrar também como a aula passada, dividida em 2 vídeos. Eu vou encerrar a gravação
certo? Assim, é só para uma questão de ficar melhor para eu organizá-la no YouTube. Porque assim, se eu gravar a aula inteira, aí eu tenho que baixar essa aula, tenho que ir para um programa de edição, cortar o vídeo, exportar os dois vídeos para poder salvar, botar no YouTube. Quando a gente corta ao meio, já elimina esse problema. Ele já salva automaticamente dois vídeos. Aí eu não preciso levar para editor, não preciso fazer nada, basta eu baixar. Aí depois eu jogo no YouTube. Fica mais prático, é só por questão de praticidade. Então, quando chegar num determinado momento aqui, eu digo, vou parar a gravação aqui, ninguém precisa sair da sala. Eu apenas paro a gravação. Aí a gente dá um tempinho, aí volta gravando a segunda parte, tá? Eu sempre prefiro dividir de dois em dois porque fica mais organizado. Bem, então continuando o que a gente fez, aí a gente terminou a aula passada falando de conjuntos numéricos, né? A gente viu algumas operações entre os conjuntos. Por exemplo, que nem essa aqui, ó, a diferença A menos B, a gente viu o que é isso. Eu recomendo, né, que vocês revisitarem as aulas. Mesmo aqueles que assistiram a aula, de vez em quando, vá lá na aula, no YouTube, dê uma olhadinha, porque às vezes, só em você olhar novamente a segunda explicação, você já entende. Às vezes você pode não ter entendido a primeira vez, mas às vezes quando você vai entender, olhar a segunda vez com mais atenção, você entende. Então, mesmo aqueles que assistiram, dê uma olhadinha lá, que vocês conseguirão, às vezes, tirar muitas dúvidas na própria aula mesmo, né? A gente foi seguindo e terminamos falando de conjuntos numéricos, que é aquela parte que nos interessa mais, porque na prática nós vamos trabalhar muito com conjuntos de números. A gente viu aqui que nós temos o conjunto dos naturais, né? Aí depois a gente viu que tem o conjunto dos inteiros, a gente viu que tem os racionais, os irracionais e os reais. Os racionais era aquele conjunto formado por frações, né? Então, a gente viu alguns conjuntos específicos e a gente trabalhou um pouquinho com eles. Então, nessa parte, a gente fez algumas coisas, né, relacionadas a esses conjuntos numéricos. A gente viu que nesses conjuntos, a gente pode usar, por exemplo, a noção de adição, de frações na parte dos racionais. A gente viu que a gente podia somar frações, né? A gente viu que a gente pode multiplicar frações, né? Também tem a questão da divisão de fração, não sei se eu falei, mas quando você tem uma fração e que você quer dividir por outra, como é que você faz? Você repete a primeira fração vezes, aí você inverte isso aqui. A segunda vira ao contrário, né, o denominador. Aí você faz a multiplicação normal. Então, operação de produto, de divisão de fração, porque assim, a divisão de fração, na verdade, ela é uma operação de produto. A única coisa é que, quando a gente está dividindo, você tem que pensar que você está pegando uma fração. Então, uma fração, a gente pode pensar ela como um sobre uma coisa. A gente viu até os exemplos, né? Que a gente pode pegar uma fração, um objeto, dividir em pedaços, e a gente vai ver que aquele objeto que a gente está usando é um pedaço de um todo. No caso aqui, ó, eu peguei um quarto. Então, isso aqui é um pedaço de quatro. Um pedaço de quatro. Se eu pegar esse mesmo desenho e particionar em mais, né, poderia particionar aqui em mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pintar aqui 2. Vou dizer que aqui são 2 de 6. E se você dividir por 2, dá um terço. Então, como se você pega um terço aqui do negócio. A gente viu essas relações aí, viu que a gente opera com elas, né? São números racionais, a gente pode somar, pode subtrair, tem a operação de multiplicar e de dividir, que eu acabei de falar, certo? Essas coisas aí, a gente fez tudo na aula passada, tá? E nós terminamos a aula, né? Nós encerramos a aula fazendo um pouco de explicação sobre o que são intervalos. Intervalos são partes dos números reais. A gente, quando imagina os números reais, sempre que você imaginar os números reais, você vai imaginar uma reta. Assim, né? A gente aprende lá no ensino médio, você aprende um pouquinho do que é o plano cartesiano, que é um plano assim de duas retas. Aqui, ó,
x, e aqui tem y. Eu vou já falar disso daqui a pouco. Então, uma reta como essa, a gente pode chamar de uma reta real. Então, se você pegar pedaços dela, a gente chama isso aqui de intervalos. Que nem esse aqui. O intervalo AB são números que vão de A até B, dentro da reta. Aí a gente viu que a gente pode operar com esses intervalos. Tentar analisar a interseção, tentar analisar a união, coisas assim. Certo? Aí nós terminamos isso daí, né? Terminamos essa parte aí. E ficamos de entrar na parte de relações, tá? A parte de relações, que é o que eu vou fazer hoje. Então vamos começar o tema de hoje, que basicamente ele continua um pouco do que a gente viu na aula passada. Então, relações. Por que é importante estudar essas relações? Porque nós vamos chegar na parte principal dessa disciplina, é a parte de funções. Eu falei no primeiro encontro e repito hoje. A parte principal da nossa disciplina é estudar as funções, é entender o conceito de função e algumas classes de funções. No nosso caso, função afim e função quadrática. Existem outros tipos, né, mas a gente tem que ver pelo menos essas duas, pelo menos. No caso, o conteúdo de relações já tem a ver com funções. Ele é um intermediário, ele é uma ponte, ou seja, é o conteúdo que liga de conjuntos para funções. Você passa de conjunto para funções falando justamente de relações. A ideia de falar das relações é para você entender como são as funções, certo? É como se fosse uma espécie de pré-requisito. Você aprende um pouquinho o que são relações e sabendo o que são relações, você consegue entender o que é uma função. Então é nesse sentido que ela é importante, você saber o que são relações, tá? Então bora aqui. Primeira coisa, vamos definir uma coisa chamada par ordenado. Eu vou até acrescentar aqui para ficar bem grande vocês verem. O que é um par? Todo mundo sabe o que é um par. É uma coisa formada por dois, certo? No caso aqui, um par de elementos numéricos. No nosso caso aqui, sendo um par de elementos numéricos, então a gente vai ter dois números, tá certo? Teremos dois números. Esses dois números, no caso, nesse exemplo aqui, ele colocou 1 e 2, 3 e menos 1, A e B. Então, um par vai ser sempre dado por dois objetos, certo? Então, ele coloca aqui um par de números, como sendo 1 e 2. Aqui ele coloca um par de letras, A e B. Então, um par são dois elementos, tá certo? Então, você não vai dizer um par se ele tiver um elemento. Se ele tiver um elemento, ele é um conjunto só. É um conjunto unitário, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que um par é formado por dois, né? Foi dizer. E a gente vai fazer uma coisa daqui a pouco, que é ver o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, significa que o par ele tem que ter em mente que a ordem dos elementos que vai aparecer no par, ela importa. Por exemplo, se você estiver analisando um conjunto A, vamos aqui pegar um conjunto A. Ele tem os elementos 1 e 2. Vamos pegar agora o conjunto B. Ele tem os elementos 2 e 1. Isso são conjuntos, né? Pergunta, pense aí e veja como é bem imediato. Esses conjuntos, eles são iguais? A é igual a B? São conjuntos iguais? Sim, sim. Só que a posição é diferente, né? Pronto. Falou o que eu queria ouvir. Em relação à quantidade, eles são iguais, mas em relação à sequência que é diferente. Certo, justamente. Os conjuntos, a gente viu na aula passada que a igualdade de conjuntos quer dizer o quê? Dois conjuntos são iguais se os elementos de um são os mesmos do outro, certo? Ele não faz nenhuma referência à posição desses elementos para ser igual, certo? Se eles têm os mesmos elementos, eles são iguais. Então, esse conjunto A tem 1 e 2, o conjunto B tem 2 e 1, e os elementos são os mesmos. Então, como conjuntos, isso aqui são iguais. É verdadeiro.
Só que nós vamos falar agora, como nós estamos falando de par, nós vamos chamar esse par agora de um par ordenado. O nome ordenado vem de ordem. Ou seja, nós vamos colocar uma ordem nesses números. Então, quando a gente colocar essa ordem, aí o par ordenado, ele já não funciona como uma igualdade de conjuntos. Ele vai ser um par. No caso nessa ordem aí, esse exemplo não atribui. Mas vamos chegar já, você já está se precipitando. Chego já nisso aí, é isso mesmo. Então, o que é o par ordenado? Certo? O par ordenado vai ser um par onde nós vamos colocar uma ordem, o nome já está dizendo. Então, o próprio nome, par ordenado, já diz o que é que ele é. Certo? O par ordenado vai ser um conjunto formado por dois elementos, onde a ordem desses elementos vai ser importante para a gente colocar numa determinada sequência. Só com dois elementos? Sim, porque é um par, como eu falei. Um par é com dois. Entendeu? Um par vai ser ordenado quando a gente tiver uma certa ordem que vai nos interessar. Lembrando, par são sempre com dois elementos. Então, um par ordenado vai ser você vai colocar assim, desse jeito, a notação vai ser essa, vai ser um parênteses. A, vírgula B. Então, de tal forma que ele siga essa sequência, certo? E tendo essa sequência, ele só é igual a um outro se o outro tiver a mesma ordem. Por exemplo, eu coloco aqui AB igual a X, Y. Então, esses pares são iguais se somente se o X for A, ou seja, esse tem que ser igual ao primeiro, e o B tem que ser igual ao segundo, ou seja, o Y tem que ser o B. Isto é, se eu fizesse AB e o outro BA, como o par ordenado, isso aqui não é igual. Não são pares ordenados. Então a pergunta é simples. Naquele exemplo lá em cima, que vocês disseram que era igual, o 1 e o 2 e o 2 e 1, lá eu não falei a palavra par ordenado, eu falei conjunto. Eu perguntei se esses conjuntos são iguais, aí vocês disseram sim. E é verdade, eles são iguais, porque tem os mesmos elementos. Agora, se eu mudar a palavra, em vez de conjunto, colocar par ordenado, aí não é a mesma coisa, né? Então, se eu perguntasse agora, esse par ordenado AB é igual ao par ordenado B e A? Não. Por quê? Porque eu mudei a ordem. Muito fácil, né? É só você olhar que se mudou a ordem, ele deixou de ser igual. Tá certo? Então, um par ordenado, ele tem essa propriedade. Dois números, dois pares ordenados, eles só são iguais se ele obedecer a mesma ordem um com o outro. Ele coloca aqui na definição, ó, um par ordenado AB é igual ao CD se somente se o primeiro daqui é igual ao primeiro de lá, ou seja, o A tem que ser igual a C, e o B igual a D. Então tem que ser assim, tá? Vamos falar agora do plano cartesiano. Eu vou abrir aqui a lousa, certo? Para ficar um pouco melhor de eu escrever. A lousa fica um pouco melhor para eu desenhar o plano e fazer aqui umas considerações, tá? Eu vou abrir. Que é assim, o par ordenado, ele pode ter uma representação. A gente vai ter um gráfico aqui, um local onde a gente pode marcar esses elementos, esses pontos. E no final das contas, nós vamos estar interessados nos pares ordenados numéricos, né? Então, a gente vai tentar olhar aqui os números que formam esse par ordenado, tá?
parar a apresentação para colocar a lousa. Ei, Natália, tu e a Rita de Cássia estão com as mãos levantadas. Ó, vamos imaginar o seguinte. Eu falei que o conjunto dos reais é uma reta assim, né? Então significa o quê? Que você pode marcar aqui, por exemplo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Do lado esquerdo, você pode marcar os mesmos números, só que negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5 e assim vai. Eles estão iguais, né? Porque, claro, eu estou desenhando na mão livre, eu não consigo fazer aqui com que o desenho fique bem bonitinho. Mas é como você imaginar uma régua. Você pega uma régua, 0, 1, 2, 3, todos os tamanhozinhos iguais. E para a esquerda a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, todos iguais. Acontece que essa reta aqui, ela representa os números reais. Então, tudo quanto é número que você conhece, ele vai estar representado aqui. Né? Você coloca aqui a reta X, né? Então, qualquer número que você imaginar, você coloca aqui. Pega aí a calculadora. Você pega a sua calculadora, né? Pega uma calculadora aí científica, ou qualquer uma outra. Por exemplo, coloca o número 2. Vamos pegar o número 2 e vamos calcular a raiz dele. Se você pegar, colocar o 2 e na calculadora calcular a raiz dele, raiz de 2, raiz quadrada, você vai encontrar um número assim, ó. 1,4142, aí 1, 3, 5, opa, tá muito longe, peraí, 5, 6, 2. Ou seja, significa que esse número aqui, ele tem uma vírgula e ele tem esse monte de casa decimal. Esse número vai estar aqui no meio, né? Ele vai estar entre 1 e 2. 1,41, 42, 13, 5, 6, 2. Se eu pegasse um outro número qualquer, parecido com esse aqui, por exemplo, se eu pegasse o número 1,41, 42, 13, 5, 6, aí no lugar do 2 aqui eu trocasse esse número. Eu colocasse aqui 3. Aí esses números já não são iguais. Já não são os mesmos números. Mas é um número bem próximo. Então, bem pertinho aqui desse que eu acabei de marcar, bem aqui no pertinho, ele vai estar lá. Só que isso é microscópico. A gente não conseguiria nem ver essa distinção entre um e outro. Porque a diferença entre eles dois seria muito pequena. Se você subtrair esse número de baixo, né? Pega esse número de baixo e subtrai o de cima. Se você fizer isso, você vai ver que vai dar um número minúsculo. Vai dar um 0, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros e um 1. Esse número aqui é quase zero. Né? Um número que tem 8 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros e um 1. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui a reta, ela vai ter um aspecto de coisa infinita, assim. Embora você possa sempre desenhar ela assim, você desenha assim, mas aqui, dentro de um número e outro, entre um número e outro, entre 1 e o 2, ou entre 2 e o 3, não importa. Há infinitos números. E qualquer número que você pegar dois números, você pode, entre eles dois, ainda encontrar um terceiro no meio. Sempre vai ter. Essa é uma propriedade fundamental da reta. Ela ser de tal forma que você pode sempre encontrar um número ali entre outros dois. Enfim, para que é isso? É só para dizer que a reta real ela vai ser a reta onde a gente vai localizar os pontos. Eu quero fazer um gráfico mais para frente e eu quero que nesse gráfico apareça todos os números que eu precisar. Então eu vou usar a reta. No caso aqui, reta real. Tá certo? Vamos abrir aqui outra folha.
Agora vamos imaginar o seguinte, que eu vou querer colocar um par ordenado, um número A e um número B. Eu quero que esse primeiro número seja um número real. E eu quero que esse outro número também seja real. Então, esse par ordenado AB, ele vai pertencer ao conjunto R vezes R, que eu vou já dizer o que é isso aqui. Isso aqui é o que a gente vai chamar de produto. O Dimas, Dimas alguém travou. Cartesiano. Travou total. O professor deu uma travada aqui. O meu áudio também. Tô ouvindo nada. Tá travado tudo. Imagem. Até o professor ficou parado agora. Agora travou mesmo. Tá travado, tá travado. Voltou aqui, né? Voltou, não foi? Não, o meu ainda tá travado aqui também. O meu voltou. Não fala nem nada. O meu voltou. Mas estou me ouvindo. Voltou agora. Certo. Tudo bem. Algum problema aqui que deu na internet, aí ela acabou ficando bem ruim mesmo. Eu vou até desligar a câmera para ficar um pouco menos pesado. Só tem minha câmera aberta, né? Não sei se isso vai influenciar em muita coisa. Não sei se faz diferença, mas deixa eu desligar para pesar menos, né? Porque aí fica menos... pesa um pouco menos na transmissão dos dados. Certo? Caso trave, vocês informem, né? Pode ser pelo... Talvez se o professor utilizasse o microfone do notebook, seria melhor do que o do fone. Porque mal sai o som. Não, mas eu não estou usando o microfone do fone, não. É o fone, esse fone que eu estou conectado aqui no meu ouvido, eu não estou falando por ele, certo? Eu não estou usando o microfone. Eu acredito ainda que deve ser ainda um problema de vocês, não sei. Eu acho que algumas pessoas estão ouvindo bem, né? Ou é todo mundo que está ouvindo ruim, abafado? Tá abafado. Agora tá? Espera aí, viu? Vou tentar deixar o melhor possível aqui, mas... Só um minuto. Eu acho que dá para compreender bem, só que fica baixo só às vezes, mas dá para compreender. Porque assim, eu já coloquei aqui na melhor forma possível, né? Na melhor forma possível, na melhor configuração que eu faço. E acredito eu que ainda deve ser algum problema no aparelho de vocês ou na internet, mas não do meu microfone. Né? Acredito eu que é isso. Pode ser, claro, que nem em algum momento pode baixar um pouquinho o volume, mas normalmente tá, na maior parte do tempo tá boa. Certo? Então vamos voltar aqui ao que eu estava falando, certo? Interrompeu aqui, a internet acabou caindo, não consegui. Então vamos lá. Voltando aonde eu estava, eu estava dizendo o seguinte, quando caiu. Se eu pegar um par A e B
e eu disser que o primeiro número A, o A é um número real e o B também é. Então, esse par ordenado AB, ele vai pertencer ao conjunto R vezes R. O que quer dizer isso? Quer dizer que o primeiro elemento A pertence a R e o segundo elemento B também pertence a R. Aí esse produto aqui a gente chama de produto cartesiano. Então vamos lá. Ó, quando a gente viu os conjuntos, lá a gente faltou ver um conjunto, que é um conjunto especial, que é o produto de conjuntos. O que seria esse produto de conjuntos? Produto entre aspas, né? Esse produto aqui não é uma multiplicação. É você fazer assim, A vezes B. O que significa isso? Vai ser o conjunto formado pelos elementos assim, ó, x, y, onde o x pertence a A e o y pertence a B. Ou seja, é um par ordenado isso aqui, ó. É um par ordenado. Por quê? Está na ordem. Eu coloquei nessa ordem. A vezes B. Então, o primeiro elemento da frente tem que estar no A. E o segundo elemento no B. Significa que se eu mudar a ordem desse conjunto, muda a cara dos elementos. Se eu colocasse B vezes A, então teria que ficar diferente. Eu colocaria assim. São os Y que estão em B e X que está em A. Então, nessa ordem aqui, esse par não é o mesmo daquele em cima. Não é o mesmo par. Concordam? Vou fazer um exercíciozinho. Vamos fazer um exercíciozinho simples. É que vocês façam o exercício. Vamos colocar aqui o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3. E o conjunto B formado por 2 e 5. Eu quero que vocês me digam quem são todos os elementos que fazem parte desse conjunto A vezes B. Quem são todos os pares que a gente pode fazer. Seria muito importante nessa hora vocês estarem com o papel na mão. Vocês estarem com papel, eu até dei essa dica na aula passada. Se vocês puderem, sempre que vão assistir as nossas aulas aqui, minha, de qualquer outro professor, não importa. É sempre interessante você estar com um caderno ali na mão, um papel, para fazer as anotações que o professor estiver falando. Exemplos que ele pedir para resolver. Por exemplo, nesse caso aqui, eu gostaria que vocês estivessem com um papel, fizessem aí esse produto cartesiano. Professor, é da mesma forma que a gente procurou nos subconjuntos na aula passada? Sim, você vai fazer tranquilamente. Então, você, por caso aqui, você vai montar os pares. Eu quero par, por exemplo. Eu vou começar com vocês. Eu vou pegar o 1 daqui e o 2 de lá. Então, eu tenho o 1 e o 2. Vamos pegar agora o 1 daqui e o 5. Então, eu tenho 1 e 5. Vamos agora passar para o 2. Então, eu tenho o 2 e o 2. Agora eu tenho o 2 e o 5. Falta quem ainda? Falta fazer com o 3. Então, eu tenho o 3 e o 2, né? E o 3 e o 5. 2. E, por fim, 3 e o 5. Então, aqui eu fiz todas as quantidades possíveis que a gente podia fazer. E pode repetir também o 2 com 2, né? Sim, porque nesse caso aqui, você está pegando todos os elementos de um e fazendo produto com o do outro, mesmo que o elemento seja o mesmo. Porque eu estou pegando o 2 que está no A e o 2 que está no B. Então, o produto é 2, 2. Certo? Aí uma observação interessante, é importante vocês notarem. Quantos elementos tem o conjunto A? Quantos elementos tem o conjunto A? 3, né? Quantos elementos tem o conjunto B? 2. Aí o A vezes B tem quantos? 6. Que é justamente A quantidade que foi encontrada. vezes 2. 3 vezes 2. Ou seja, no produto aqui de conjuntos finitos,
A quantidade de elementos que tem no produto, A vezes B, é a quantidade de A vezes a quantidade de B. Então, no caso aqui, a gente tem 3 elementos em A, 2 elementos em B. Então, o produto cartesiano, ele vai ter quantos elementos? 6. 3 vezes 2. Tá entendido? Vamos colocar aqui um exercício para vocês fazerem. Aqui vai ser a mesma quantidade de elementos do outro, né? Se você olhar, eu pedi aqui para vocês escreverem o A vezes B, também vai dar 6, porque aqui tem 2 também e aqui tem 3. Você vai fazer todos os pares. Então, vamos lá. Podem ir fazendo junto. O ideal é que vocês peguem papel e vão escrevendo aí. Então, 0 menos 1, 0 e 0, 0 e 1. Aí, 1 e menos 1, 1 e 0, e 1 e 1. Encontrei todos os 6 elementos. Tá. Vamos observar o seguinte. Se eu fizesse o B vezes A, vamos inverter a ordem. Fazer o B vezes A. Então, aqui. Menos 1 e 0. Menos 1 e 1. Então, menos 1 com o primeiro. Menos 1 com o segundo. 0 e 0. 0 e 1. 1 e 0. 1 e 1. Vocês vão perceber que vários elementos estão em comum, mas não são todos iguais. Por exemplo, ó, o 0 e 0 está aqui e está aqui. O senhor poderia repetir a última parte que você falou que ele estava anotando? Você fez o B vezes A, então você pegou todos os elementos de B agora e fez com A. Então, menos 1 e 0, menos 1 e 1. Depois, o 0 e 0, o 0 e 1. E por fim, o 1 aqui, um 0 e 1 e 1. Aí eu observei o seguinte, que se você olhar para os dois conjuntos, eles têm elementos em comum. Por exemplo, vamos circulando aqui, ó. O 0 e 0 está nesse e o 0 e 0 está nesse. O 0 e 1 está nesse e o 0 e 1 também está nesse. O 1 e 0 está nesse e o 1 e 0 está nesse. O 1 e 1 está nesse, o 1 e 1 está nesse. Esses dois aqui, percebam que ele inverteu, né? Ó. Aqui era 0 menos 1. Aqui é o contrário. Menos 1 e 0. Então não é a mesma coisa. Do mesmo jeito esse daqui, ó. 1 e menos 1. Aqui está menos 1 e 1. Então esses conjuntos não são iguais. Ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A. Embora os números que apareçam sejam os mesmos, mas a ordem modificou. Então isso caracteriza o par ordenado. Já a ordem com que você coloca os números modifica o par. Ele só é igual se estiver exatamente nas mesmas posições. Tá claro? Sim. Isso daí. É o que acontece. A gente precisa do produto cartesiano, a gente precisa marcar ele num gráfico. Professor, volta aí só um pouquinho e saiu da tela.
certo? Você faz aí P vezes Pronto, A professor, deu certo. e A vezes B, percebe que não é a mesma coisa. Vamos lá. Como é que nós vamos representar um gráfico utilizando esses pares? Nós vamos usar uma coisa chamada de plano cartesiano. Vai fazer isso aqui, ó, a reta. Vai fazer. Eu não vou conseguir fazer muito bem feito aqui, porque eu não consigo ter uma coordenação boa para fazer isso aqui. Isso aqui tem que ser outra reta na vertical, tá? Vou ver se eu consigo fazer isso melhor aqui. Aqui é só você marcar. Peraí, só um minutinho aqui. A lousa digital aqui, eu não conseguindo operar com ela aqui para fazer isso aqui bem feito. Vou tentar fazer assim. Não consigo. Não consigo fazer isso reto aqui na minha lousa. Acho que tem até Vou fazer assim, deixa eu voltar para outra lousa que eu consigo colocar ele quadriculado. Vou voltar. Vou voltar aqui, peraí. É um pouco melhor mostrando no próprio livro mesmo. Tá aqui, vamos imaginar isso aqui. Você tem o eixo X, certo? Você tem aqui a reta aqui horizontal, o eixo X. Aí você faz uma outra reta igual, vertical aqui no Y. Aí como se fosse duas réguas se encontrando, né? E 1, 2, 3. Para a esquerda seria -1, -2. E aí vai. Mesma coisa aqui. Para cima, 1, 2. Teria aqui o 3. E assim vai. Para baixo. Teria como se eu colocar no Zoom para ficar mais fácil de verificar os números? Assim, pronto. Então, quando você faz o A vezes B ou B vezes A, aí você vai olhar esses pontos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos nesse conjunto aqui. O A tem 1, 2, 3, né? E o B tem 1, 2. Ele escreve aqui todos os pares, né? A vezes B, ó. 1, 2, 1, 1, 1, 2. Aí 2, 1, 2, 2, 3, 1 e 3, 2. Tá todos aqui. Quando ele inverte, né? O B vezes A, muda, né? Então você vai ter alguns iguais e outros não, ó. 1, 1, 1, 2. Aí 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aqui é o outro conjunto. Quando você vai marcar, o que é que você faz? Você faz assim. Aqui é o 1 e o 1, né? Esse primeiro aqui, vamos marcar o A vezes B. O 1 e o 1. Você vai no 1 dessa daqui e traça uma vertical.
Aí você vai no um do outro, traça uma horizontal. Ou seja, você traça uma horizontal aqui para ficar paralela a esse de baixo, e você traz uma vertical aqui, ó, para ficar paralela a esse. Aí você vai até o 1, 1. Aí você marca aqui o ponto 1 e 1. Como é que você marcaria o 1 e o 2? Então você pega aqui no X o 1, aí você vai subir ele até encontrar o 2 que está no Y. E assim vai. Ah, eu tenho aqui o 2 de X e o 1 de Y. Então, o 2 aqui do X, até encontrar o 1 daqui do Y. Esse aqui é o X, né? Que é o par que está na frente, e o Y está depois, que está aqui nessa reta. Então, por exemplo, 2 aqui, 1 daqui, até eles se encontrarem. 2 daqui, até 2 daqui, que eles se encontram aqui. Mesmo jeito aqui, 3 daqui e um desse, aqui do 3 e 1. E o 3 daqui, com 3 lá em cima, fica com 2 lá em cima, fica 3 e 2. Você marcou todos os pontos do A vezes B, que são esses pontos aqui de cima. Se você quer marcar o do B vezes A, então você faz o contrário. Então, aqui tem 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Então, a mesma coisa. O primeiro, né, 1 e 1, então ficou igual àquele. 1, 1. 1 e 2, 1 e 2. 1 e 3, 1 e 3. Aí 2 e 1, 2 e 1. 2 e 2, 2 e 2. 2 e 3, 2 e 3. Marcou todos. Veja que se você olhar para esses desenhos, eles não são iguais, concordam? Esses desenhos não são iguais. Você montou esses desenhos, você montou esse conjunto de pontos aqui que você fez. Ó. Você marcou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Você marcou aqui. Só que esses pontos eles não estão na mesma formação desses, percebe? Eles não estão no mesmo desenho. Ó. Você marcar esses 6 pontos, o desse daqui é diferente desse. Não é a mesma coisa. Porque você mudou a ordem do ponto ordenado. Não foi isso? Um é mais para a reta X e o outro é mais para a reta Y. É Exatamente. inverso. Um É é mais inverso. horizontal, exato. Um está mais para horizontal e o outro está mais para vertical. Bem observado. Né? Por que isso aconteceu? Porque você não fez os gráficos, né, os desenhos, você não marcou dos mesmos conjuntos. Uma observação que eu faço, esses produtos cartesianos, eles podem ser feitos de todo jeito. Por exemplo, ele coloca aqui nesse exemplo, embaixo, produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo, ó. Pega o conjunto A, que é 2 e 3. Aí ele quer saber quem é o A vezes A. Então, são todos os pares do A, que é 2 e 3, com o próprio A, que também é 2 e 3. Se você fizer o A vezes A, vai perceber que vai dar o quê? 2 daqui com 2 daqui. Então, vamos lá. 2 e 2. Aí, 2 daqui com 3 aqui. Então, dá quem? 2 e 3. Aí, o 3 aqui com 2. 3, opa. E 2. E por último, 3 e 3. Então você tem 1, 2, 3, 4 números, né? 4 pares, e eles estão aqui. Quando ele escreve A vezes A, ele acaba por uma questão de notação escrevendo A ao quadrado. Só para dizer que foi o A vezes A. Deixa o A vezes A mesmo, tá? No caso desse exemplo, a gente não tem o inverso, né? Porque o A vezes A, ao contrário, vai ser a mesma coisa. Exatamente. O A vezes A não tem como você fazer o inverso nenhum, porque é o mesmo conjunto. Quando é A vezes B, o contrário seria o B vezes A. Mas quando é A vezes A, se você inverter a ordem, dá A vezes A de novo. Então dá a mesma coisa. Tá? Eu gostaria que a gente fizesse agora, vocês fizessem agora, junto comigo, um exercício desse. Eu dou aqui alguns minutinhos para vocês escreverem. Ó, esse aqui já é um dos exercícios que vocês podem resolver. Ó. Dados os conjuntos A, 1, 3 e 4, B, menos 2 e 1, vamos encontrar aqui quem é o A vezes B e quem é o B vezes A. Bora? Ok.
4 minutinhos, 3 minutinhos pra gente fazer isso aí. Dá tempo demais, suficiente. Papel e lápis na mão, ou caneta, o que for. Vamos fazendo. A gente vai montar o plano, igual ao outro. Sim. Mas se você tiver, faz só o conjunto, eu desenho aqui. Mas se você desenhar, seria bom porque aí você confere com o que eu vou fazer. Tá? Acho que não tinha travado não, eu só estava em silêncio esperando vocês resolverem. É, vou abrir aqui a lousa, tá?
os conjuntos A e B, né? A é 1, 3, 4. E B menos 2 e 1, né? Então, A vezes B é 1 menos 2, depois 1 e 1. Agora vamos para o 3. 3 menos 2, 3 e 1. E depois o 4. 4 menos 2, 4 e 1. Aqui tem 3 elementos. Aqui tem 2. Então dá 6. Cuidado para não pensar que sempre dá 6. É porque, coincidentemente, a gente está pegando só exemplo com 2 e 3. Mas se você pegar um exemplo que tem 2 e 2, então 2 vezes 2, 4. A gente até já fez, né? O A vezes A aí deu 4. Tinha 2 vezes 2. O B vezes A. Então, menos 2 e 1. Menos 2, 3. Menos 2 e 4. 1 e 1. 1 e 3. 1 e 4. Confere aí, vocês conseguiram fazer? Conseguiram encontrar todos? Deu tudo certo. Sim, aqui tá certo. Pois é isso aí. Para finalizar, vamos fazer o gráfico, né? Vamos desenhar o gráfico desse daqui. Como é que ficaram os gráficos? O gráfico, ele ficaria... Vou tentar economizar aqui o espaço para a gente fazer o gráfico aqui do lado. No caso, professor, seria 2 gráficos, no caso, né? Porque para colocar todos os gráficos só não dá certo, né? Não. Sim, sim, sim. Assim, o gráfico eu digo para cada caso, né? Aham. Olha como eu consigo. Olha como uma reta sai torta aqui. Tinha um aplicativo que ele fazia a reta, mas esse aqui eu não consigo fazer a reta. Consigo aqui. Eu acho que se o senhor fizesse no do outro professor, daria certo, porque ele faz vários lá. É Eu não porque sei no qual é caso, o... eu tinha um aplicativo, mas é no outro computador. No outro computador eu utilizo. Tem um outro aqui que eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu vou ver aqui. Porque o outro ele tem as réguas já, então você já faz as linhas mais retas. Aqui é só você fazer o gráfico. Eu tentei deixar esse aqui, porque eu acho nesse daqui eu consigo escrever com a letra um pouco melhor. Mas enfim, a questão é assim. Você vou pegar aqui embaixo. Pronto, tá melhor, né? Então vamos lá. Se
Se você pegar aqui no primeiro, o que a gente tem? Que é assim, você tem vou já dar um zoom, tá? Pra vocês enxergarem melhor, mas deixa eu primeiro marcar, depois eu dou o zoom. 2, 3, 4. 2, menos 1, menos 2. Vamos lá. O primeiro par é 1 do x e menos 2 do y. Então, 1 de x, aqui é o x, né? E aqui é o y. Então, 1 de x e menos 2 do y. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Primeiro ponto. Segundo ponto, 1 e 1. Então, você pega o 1 aqui e sobe até o 1 aqui. Depois, 3 e menos 2. Então, você vai descer aqui até o menos 2. Aí o 3 até o 1. Depois, o 4 e o menos 2. Então, você vai descer aqui também até aqui. E por fim, 4 e 1. Então, são 6 pontos, né? Porque o conjunto tem 6. O conjunto não foi formado por 6, né? Porque não é 3 vezes 2. Então, tem 6 pares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que marcar 6 pontos. Aí, tá 6 pontos marcados. Esse aqui seria o A vezes B. Tá claro? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, A vezes B. Vamos fazer. Sobre o quadrante, sempre seria esse lado de cá, porque do outro lado também teria o 1 e o menos 2. Se a gente colocar para o outro lado, estaria errado? Sim, que é assim. Tem que seguir sempre essa ordem. O primeiro, deixa eu explicar sobre o quadrante, né? Eu ia falar, mas deixa eu ver. Quando você vai fazer a reta, vai fazer o quadrante aqui, ó. O que é que acontece? Aqui, aqui a gente chama de primeiro quadrante. Então, nessa parte aqui, tanto o x quanto o y são positivos, porque você começa aqui, ó, aqui é o 0, que é bem na origem, você começa com 1, 2, 3, tudo aqui é positivo, tanto quanto aqui em cima, 1, 2, 3. Então, nesse lado aqui é sempre positivo. Do lado esquerdo, o que é que acontece? Desse lado aqui esquerdo, você tem menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai. Então, aqui o x é negativo desse lado. Mas o y é positivo. Vamos pegar aqui um exemplo. No caso aqui, se eu pegasse o par 1 e 1, ele estaria no primeiro quadrante aqui. 1 de um e 1 do outro. Certo? Licença, professor. É correto dizer que o A vezes B é igual ao B vezes A, de acordo com os gráficos? Não, a gente já observou isso aqui antes. A gente já viu que isso não é. A gente viu no exemplo lá no começo, que justamente o primeiro exemplo que a gente fez, que a gente viu que não é igual. Você inverte, os gráficos não eram iguais. A gente viu esse exemplo. Tá? Eu comento já mais um pouco sobre isso. Esse ponto aqui, ó, eu coloquei menos 1 do x e 1 do y. Ou seja, sempre que a primeira parte aqui começar negativo, o ponto vai ficar do lado esquerdo.
certo? Se os dois forem negativos, tanto o x quanto o y, aí todos os dois vão ficar nesse quadrante aqui. Ó. Esse quadrante é totalmente negativo. Exemplo, eu vou pegar o ponto menos 1 e menos 2. Então, eu teria que pegar aqui do menos 2 até lá em cima. Então, vem aqui, menos 1 e menos 2. Os dois são negativos. Vão ficar dentro desse terceiro quadrante. E o quarto quadrante, assim como o terceiro, né? Então, esse terceiro quadrante, aliás, o segundo, desculpa. O segundo quadrante e o quarto, eles têm números positivos e negativos. Certo? Se você olhar bem, é o segundo quadrante. Aqui é o quarto. No caso do segundo quadrante, o primeiro número que veria teria que ser negativo, né? Para poder Exato. Vai estar no segundo quadrante. O primeiro número é negativo e o segundo é positivo. Certo? O do livro, ele o gráfico de lá só tem o primeiro quadrante, na verdade, né? O gráfico de lá. Não, é porque ele não dá exemplo no terceiro quadrante, né? Não é porque o livro está errado, é porque o livro ele só pegou exemplo do primeiro quadrante, certo? Se você for olhar, Percebeu agora. porque o livro, normalmente quando você começa a fazer os gráficos, você sempre estuda mais o primeiro quadrante, que é os dois positivos, certo? Só que assim, os números não são sempre positivos, entendeu? Não vão ser sempre positivos. Aí, como é que acontece quando os números estiverem no terceiro quadrante? Aí, justamente por esse motivo que a gente precisa ver os outros quadrantes. Mas pode acontecer também que vir os dois números negativos, né? Que seria no terceiro quadrante. Sim. Qualquer uma das condições acontece. Aliás, todas elas acontecem, entendeu? Todas elas acontecem. Eu dei um exemplo aqui do menos 1 e menos 2. Esse exemplo aqui, do menos 1 e menos 2, está no terceiro quadrante. E quando o segundo for negativo, por exemplo, vamos pegar aqui um número 2 e menos 1. Menos 1, 2 do x, que é o primeiro, e menos 1 do y. No caso aqui, o segundo é negativo. Aí ele está no quarto quadrante. Ou seja, preste atenção. Quando os dois são positivos, ele está no primeiro quadrante. Certo? Quando os dois são positivos, ele está no primeiro quadrante. Que é o caso mais que a gente usa mais. Não é que a gente usa mais, é que o livro ele ilustra mais esse caso, no primeiro quadrante. Quando os dois são negativos, ele está no terceiro. É o oposto, esse é o oposto desse. E os outros dois são os que trocam, tanto no segundo quadrante quanto no quarto. A diferença é que no segundo, quem é negativo é o primeiro. E no quarto, quem é negativo é o segundo. Ou seja, só uma troca. Só uma troca só. Tá certo? Alguém só comentando aqui os comentários, olhando os comentários. X vai estar sempre na horizontal, ou seja, X é o eixo horizontal, Y é o vertical. X é sempre equivalente ao primeiro número, né, do par, e o Y é equivalente ao segundo. Sempre é assim. Certo? Vamos voltar lá no livro. O senhor não vai cortar a aula, não? Eu acho que já está com mais de 1h30, eu acho, a aula. Não tem problema não, vamos até umas 8. Aí eu paro, aí então um intervalozinho e volto, vai até as 10. Deixa a aula rolando. Assim, deixa eu completar até as 8, 8 e pouco, a gente para, tá? Então, aqui vai ter exemplos, né? Aí vai chegar numa parte que são os conjuntos numéricos. Eu vou até resolver aqui um exercício com vocês. Por exemplo, olha esse exercício aqui, o A24, o A90,
Ó, dados os conjuntos, ele coloca o conjunto assim, ele escreve o conjunto com um intervalo. A, formado pelos x reais, tal que x é menor ou igual que 1, menor ou igual que 3. Se a gente for pensar isso numa reta, eu fiz isso na aula passada. Quem não tiver por dentro, né, não estiver entendendo isso, dá uma olhadinha na aula passada de intervalos. O que significa esse intervalo? X está entre 1 e 3. Significa que você vai pintar aqui no 1 e vai pintar aqui no 3. Então, esse conjunto são todos os x que estão aqui, ó. Esse é o conjunto A. Aí o conjunto B, ele é formado pelos x que estão entre menos 2 e 2. Então, vamos pegar aqui o B, entre menos 2 e 2. Só que o ideal não é fazer assim, não. Deixa eu... Enfim, mas eu vou representar só para você saber que é assim, fechado, né? Mas só que ele está querendo o A vezes B. Como é que a gente representa isso? Ele quer o A vezes B, ó, aqui no item A. Como é que você resolve isso? Ele quer saber graficamente. Como é que é isso aí? Graficamente. Você vai ter que fazer assim, ó. Tentar improvisar aqui. Deixa eu jogar lá na lousa, tá? Tem que ficar alternando entre o livro aqui e a lousa, porque na lousa eu consigo fazer melhor. Um pouco mais... Um pouco maior, né? Aqui fica muito bagunçado, porque tem a escrita e tal. Então vamos aqui, ó. Vou fazer uma régua aqui. Tem uma régua aqui. Então veja só. Vou marcar aqui os números. Vou marcar até de... Vamos deixar assim mesmo, essa cor mesmo. Eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3. Quem eram os conjuntos? Deixa eu só relembrar aqui. Deixa eu só olhar no livro. X está entre 1 e 3. Conjunto A formado pelos x reais, tal que x está entre 1 e 3. O B são os x reais, tal que x está entre menos 2 e 2. Certo? Então, ali, nesse caso aqui, quando ele pede para você fazer produto cartesiano, A vezes B, você sabe que os pares são sempre x e y. Mas para efeito de fazer o gráfico, você pode imaginar como se fosse assim, fica mais fácil para você. Eu vou pegar a reta horizontal, que eu sei que é o do x, e vou colocar aqui, como se esse eixo x fosse o A. E o B, que é a reta vertical, que eu sei que é o y, que é o segundo, vou colocar como sendo o B aqui. Nesse primeiro conjunto, ele diz que o conjunto são todos os números que vão de 1 a 3. Então, eu vou pintar aqui, ó, de 1 até 3. Certo? E o B são todos os números que vão de menos 2 até 2. Como eu chamei a reta em pé vertical de y, então eu vou pintar essa régua aqui, ó, até o 2 aqui. Então, o que é que vai dar esse plano cartesiano? Ele vai dar todos os pontos que estiverem aqui dentro desse negócio aqui, ó. Vou pintar de alguma cor aqui, de amarelo. Todos os pontos que estão nessa parte aqui, ó. Vocês concordam?
que é dentro desse quadradozinho amarelo. Eu vou deixar tudo pintado só para a gente poder enxergar os números, tá? Mas vocês concordam que todos os números que ele quer estão dentro desse intervalo aqui? Vamos só analisar, né? Vamos analisar. Ei, professor, explica aí novamente como foi que o senhor fez aí. Primeiro, ele foi de -1 até 3. Sim. O conjunto A é de 1 até 3. Certo. Então tá aqui, ó. Tá aqui do 1. Não vou. Aqui, você tá vendo aqui, ó. Do 1 até o 3. Certo. Eu tinha pintado daqui do 1 até o 3. Isso no eixo X. Por exemplo, A, né? É o conjunto que eu coloquei na horizontal. O B vai de -2 até 2. Na vertical aqui, se você olhar aqui no eixo vertical, -2 começa aqui, ó. Vai subindo aqui até... É o 2. Vou pintar aqui de preto. Ele quer que você faça o A vezes B. Vai dar essa parte de amarelo. Por que que não dá essa parte aqui, ó? Porque essa parte aqui está entre 0 e 1. Veja que nenhum dos dois conjuntos, aliás, nesse conjunto aqui, não pega entre 0 e 1, né? Se você pegar um ponto, vamos marcar aqui de vermelho. Se eu marcar um ponto bem aqui de vermelho, pegar um meio, certo? Entre 0 e 1. Um meio. Não pertence Cara, ao esse conjunto microfone A. tá ligado. Ele não pertence ao conjunto A. Então, esse microfone ligado em barulho aí. Vamos ligar o microfone. Desligar o microfone, por favor. Ó, o 1,5, que é o meio, ele não está aqui nesse intervalo. Ó. Ele não está entre 1 e o 3. Logo, ele não pode estar dentro desse conjunto. Mas quando você faz o A vezes B, você tem que ter cuidado de pintar só a parte que faz parte do produto. Porque, ó, entre o 1, eu vou até fazer uma faixa maior aqui, ó. Entre 1 e o 3, certo? Esse pedaço todinho aqui, essa faixa aqui, está entre o 1 e o 3. E na altura, eu não posso passar daqui, ó, do -2, do -2 e do 2. Ou seja, eu pego, vou delimitar aqui, ó, entre 1 e 3, fiz esse corredorzinho aqui, entre 1 e 3, e aqui fiz entre 2 e -2. Qual é a parte em comum? É esse pedaço aqui. Eu estou desenhando. Porque o X está entre 1 e 3. Essa parte do não pertence, eu não entendi essa parte do não pertence que você colocou aí, eu acho que eu perdi. Eu dei um exemplo de um número que não está dentro dessa faixa. Só peguei um número aqui, ó. Esse que eu pintei aqui de vermelho aqui fora. Ah, certo. Por que eu não pintei essa parte? Eu quis exemplificar. Por que eu não pintei essa parte aqui, ó, que eu estou apontando? Ó? Por que eu não pintei essa parte aqui? Porque ele não está nessa interseção aqui, ó. Ele não está. Se eu pegar um número aqui no meio, ele não está dentro dessa faixazinha amarela. Então você tem que fazer isso. Você tem que fazer o produto de acordo com o conjunto que ele deu lá. Vou fazer um exemplo. Vamos fazer outro mais exemplo. Vamos ver mais um. Vamos pegar
Esse exemplo é do livro, é o exercício A94. Vamos fazer o mesmo exercício. Vamos pegar o conjunto A, são os x reais, tal que o x está entre 1 e 3. Nesse mesmo exemplo, ele pega o conjunto C. O conjunto C, ele coloca o x entre menos 4 e 1. A diferença é que ele colocou assim, ó, menor. A gente viu na aula passada que quando tem esse menor, significa o quê? Que a gente vai ter o intervalo aberto. Vou fazer aqui o gráfico. Vamos lá. O A vai de 1 a 3. Então vamos fazer igual a gente fez no outro. Vou mudar aqui o lápis. Eu vou chamar esse de A. Eu vou chamar esse de B. Então entre 1 e 3. Então vamos colocar aqui o 1 e o 3. O intervalo é fechado, ó, que é menor ou igual. A gente já viu na aula passada. A gente marca aqui no 1 e marca aqui no 3. O C vai entre menos 4 e 1. Então a gente vai chamar aqui de 1. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Professor, mas não é o C? Esse daí não é o C? Bom, eu escrevi errado, é C, né? Eu escrevi B, né? É C. Só um breve desleixo aqui. Eu escrevi C lá em cima e acabei colocando B. É C. Vou apagar, tá? Opa. Então aqui é o C. O C vai entre menos 4 e 1. A diferença é que aqui no menos 4 ele é aberto. A gente viu na aula passada. Então a gente deixa uma bolinha aberta aqui no 4. E vai até o 1 aqui que é fechado. Aí você pinta essa parte aqui todinha. Aí, qual é a minha dica? Minha dica é essa. Você pega no 1, faz uma reta tracejada aqui passando no 1. E vai lá no 4 também faz uma reta tracejada. E na vertical você faz a mesma coisa. Você faz uma reta vertical passando no 1 e passando no 3. Qual é a parte que pega nos dois ao mesmo tempo? Para você pintar agora. Certo? Você vai pintar tudo isso aqui. Vou pintar de outra cor. Toda essa parte aqui, ó. O único cuidado que você tem que ter é que no 4, como ele está aberto, então você tem que deixar aqui também aberto. Como assim? É como se a gente não pudesse pegar em cima da fronteira. A gente não pode pegar aqui em cima. Vai pintar, mas você vai pintar só até perto da linha aqui. Você não pinta em cima da linha, tá certo? Então essa parte aqui é a parte que ele queria. A parte aqui, ó. Certo? Ou seja, esse aqui é o seu A vezes C. Certo? Se eu invertesse a ordem, colocasse C vezes A, ele mudaria. Vamos ver.
Vamos lá. Se eu colocasse C vezes A, então esse aqui seria C e esse seria A. Porque a ordem muda, lembra, né? C seria o do X, então C seria o horizontal. Então você colocaria aqui menos 4 e aqui 1. Vou aumentar aqui o exemplo. E o outro de 1 a 3. Aí se você olhar, de 1 a 3 é aqui. Colocaria aqui 1, 2, 3. Pintado em todos. Minha dica, como é aquela que eu falei, né? Em todos eles você traça uma reta. No caso, nesse você traz uma reta assim e uma reta assim, ó. Aí no 1, uma reta vertical aqui. Ops. Reta vertical aqui no 4. Vamos pintar qual é a parte em comum. A parte em comum é essa parte que eles se interceptam aqui, ó. Quadradozinho aqui. Retângulozinho. É igualzinho aquele outro, só não vai poder pintar em cima da fronteira, porque o 4 é aberto. Então você não pode pintar em cima da linha aqui, ó. Certo? O resto você podia pintar. Então, se você observar, esses desenhos não são os mesmos, né? Concorda? Então, mais uma vez, tá vendo aí que o A vezes C é diferente do C vezes A. Ou seja, a ordem altera o seu gráfico. Tá claro? Tá claro, né? Pois é isso. Pronto. Eu vou agora fazer aquela pausa, né? Aquela pausa na gravação. Eu vou interromper a gravação agora para gerar uma aula, certo? E a gente retoma e grava a segunda parte. Eu vou dar um intervalo assim, uns 10 minutos só, tá? No máximo, no máximo. Eu peço que vocês não saiam. Deixa eu só parar aqui a gravação.